Hoje vocês vão conhecer tecnologias que parecem saídas da ficção, mas estão prestes a invadir a rotina, transformar trabalho, saúde e lazer, e redefinir limites do possível. Prepare-se para descobrir avanços que economizam tempo, ampliam capacidades humanas e mudam decisões diárias, criando um amanhã mais inteligente, conectado e surpreendente do que qualquer previsão recente imaginou, e mudará para sempre a maneira como você vive, aprende e se relaciona com tudo. O Swift funciona como uma tradução direta do voo biológico para uma máquina controlável, e isso muda completamente a sensação de realismo quando ele está no ar. Em vez de hélices girando e empurrando o ar com um ruído mecânico previsível, o que existe aqui é um sistema ornitóptero biomimético. Asas que batem, geram sustentação ativa e permitem um tipo de agilidade que lembra o comportamento de um pássaro em manobra curta, com correções rápidas e movimentos orgânicos. Essa arquitetura faz diferença principalmente quando o ritmo do voo muda, porque a sustentação não depende apenas de velocidade constante, mas do próprio batimento. O Swift é mais rápido do que as gerações anteriores e atinge até 28 km por hora, mantendo uma autonomia aproximada de 9 minutos, tempo suficiente para sequências intensas de controle e ajustes finos. Ele decola a partir do solo, sem exigir lançamento manual, e usa sensores voltados à estabilidade para reduzir o risco de perda de sustentação durante transições bruscas, quando o ar deixa de segurar a aeronave por um instante. A estrutura é construída com espuma leve e reforçada, escolhida para equilibrar baixo peso e resistência em um corpo que precisa suportar vibração e microimpactos. A cauda é ajustável e muda o comportamento conforme o modo de velocidade, enquanto a iluminação noturna amplia a visibilidade e a orientação em baixa luz. Por trás disso, algoritmos anti-vibração trabalham para suavizar o movimento e impedir que oscilações pequenas virem instabilidade crescente. O controle acontece por aplicativo de smartphone, com inclinação áptica, joysticks virtuais ou controles deslizantes, e opera em alcance Bluetooth de até 150 metros. No fim, a herança do MetaBird e do X-Fly aparece como uma linha evolutiva consistente, menos brinquedo com asas e mais um sistema de voo que tenta imitar a natureza com disciplina técnica. O Sandbar Stream Ring comprime a interação com inteligência artificial em um objeto mínimo, e a escolha desse formato não é apenas estética, é uma mudança de interface. Em vez de abrir um aplicativo, destravar uma tela e digitar, a captura começa no toque de uma superfície de vidro sensível, integrada ao anel, que aciona um microfone projetado para captar até sussurros mesmo quando o ambiente está barulhento. Isso significa que a entrada de informação pode acontecer no mesmo ritmo do pensamento, sem exigir postura, sem exigir cenário ideal, sem transformar a ideia em tarefa. Cada gravação recebe confirmação por retorno tátil, um detalhe pequeno que vira peça de segurança operacional, porque impede dúvidas sobre o que foi registrado e quando foi registrado. A sincronização ocorre com o aplicativo iOS, onde o conteúdo vira transcrição instantânea e também gera respostas produzidas por inteligência artificial, mas com um ponto crucial. Essas respostas são adaptadas ao estilo pessoal do usuário, buscando coerência de tom e linguagem em vez de entregar um texto genérico. O anel não fica preso ao papel de gravador moderno, porque também opera como controlador musical integrado a serviços como Spotify e Apple Music, permitindo reproduzir, pausar e ajustar volume por gestos simples, sem retirar o telefone do bolso ou interromper o fluxo do que está sendo feito. A bateria foi desenhada para durar o dia inteiro, e o carregamento acontece por USB-C, mantendo o cotidiano prático, enquanto a construção resistente a respingos acompanha rotinas intensas sem fragilidade excessiva. A disponibilidade em acabamento prateado ou dourado reforça a proposta discreta e elegante, mas o núcleo da ideia está em outra camada: transformar comandos em gestos mínimos e transformar registro de voz em texto útil imediatamente, com retorno tátil como garantia de controle. O Stream Ring aponta para interfaces naturais e sempre presentes, nas quais a inteligência artificial deixa de ser um lugar que se visita e passa a ser algo que responde quando é tocado, no tempo real do dia.
O Quantinuum Helios é apresentado como o computador quântico mais preciso do mundo, e essa afirmação se sustenta em escolhas de arquitetura e em números de fidelidade que indicam controle extremo sobre erro. O sistema reúne 98 qubits de íons aprisionados de bário 37 em uma arquitetura QCCD de última geração, com conectividade total garantida por um anel de íons rotativo, o que significa que as interações entre qubits não ficam presas a vizinhanças rígidas. Essa conectividade amplia a flexibilidade operacional, porque operações podem ocorrer entre qualquer par do sistema, reduzindo contornos artificiais que, em outras abordagens, forçam mapeamentos complexos e elevam a chance de ruído. Os dados divulgados apontam fidelidade de 99,997% para qubits individuais e 99,921% em operações de 2 qubits em qualquer par, um patamar que tenta deslocar a computação quântica do espetáculo para a confiabilidade. A consequência prática aparece quando o Helios entrega cerca de 50 qubits lógicos, superando os físicos graças à correção de erros em tempo real impulsionada pelo NVIDIA Grace Hopper. Em vez de tratar correção de erros como promessa distante, o sistema descreve um mecanismo ativo de compensação contínua, aproximando a noção de tolerância a falhas. Além disso, fluxos híbridos entre computação clássica e quântica, viabilizados por GUP e CUDA-Q, desenham um pipeline em que tarefas podem alternar entre os dois mundos sem ruptura, abrindo caminho para simulações que ultrapassam o alcance de supercomputadores tradicionais, especialmente em cenários onde a complexidade cresce rápido demais para métodos clássicos. Mesmo com essa ambição, o consumo declarado fica abaixo de 40 kW, indicando um projeto que tenta equilibrar avanço e viabilidade operacional. O Helios aparece assim como um conjunto coerente: precisão, conectividade, correção em tempo real e integração híbrida, direcionado a aplicações como química e otimização industrial, sem depender de exagero, mas de controle. A fuselagem revelada pela Saab em parceria com a Divergent Technologies condensa uma mudança de paradigma. A aeronáutica saindo de uma lógica de montagem tradicional e entrando em um modelo onde o projeto é definido por software e a fabricação responde a esse software quase sem intermediários. Com 5 metros de comprimento, a estrutura é descrita como record-breaking e, mais importante, como o primeiro airframe definido por software do mundo. A base desse salto está em 3 pilares que se encaixam: projetos otimizados por inteligência artificial, impressão por fusão a laser em leito de pó e montagem robótica sem gabaritos. Isso corta etapas históricas, porque a dependência de ferramental e de gabaritos fixos sempre foi um freio para mudanças rápidas. O efeito mais visível é a redução brutal de complexidade física. Milhares de componentes se tornam apenas 26 peças metálicas únicas, eliminando rebites e integrando fiação, sistemas térmicos e hidráulicos diretamente em uma estrutura em treliça ultra-leve. Essa integração não é apenas arrumar melhor, é alterar a própria anatomia do que antes eram camadas adicionadas depois, como se a fuselagem deixasse de ser um corpo vazio para virar um organismo com sistemas internos já incorporados. O peso cai cerca de 45%, enquanto testes estruturais são superados com folga, sugerindo que a leveza não veio acompanhada de fragilidade. A promessa mais disruptiva, porém, é temporal: sair do CAD para o ar em questão de um dia, uma frase que aponta para ciclos de desenvolvimento radicalmente menores. Programada para voar em 2026 no banco de testes autônomo da Saab, a fuselagem se posiciona como prova de que impressão, robótica e software podem transformar aeronaves em plataformas adaptáveis a missões específicas, sem ferramental caro e sem longos intervalos entre projeto e realidade. O que aparece aqui é uma tentativa de acelerar a inovação aeroespacial pelo método mais direto: mudar a fábrica antes de mudar o avião. O Maxi Edmond de Rothschild é apresentado como um trimarã oceânico, que trata o mar como pista e o vento como motor, mas sem abandonar o rigor de engenharia que sustenta esse tipo de desempenho. Com 32 metros de comprimento e cerca de 15,5 toneladas, ele foi concebido para operar no limite, mantendo controle quando a velocidade deixa de ser apenas um número e vira um problema de estabilidade. A largura de 23 metros amplia a base e ajuda a administrar forças laterais,
enquanto o mastro de 38,4 metros sustenta velas de até 450 metros quadrados contra o vento e 650 a favor, criando uma capacidade de propulsão que transforma cada ajuste de ângulo em aceleração real. As médias próximas de 40 nós não são atribuídas a um único truque, mas a um conjunto de soluções que trabalham em camadas. Os lemes em formato de U, com tecnologia antiventilação, reduzem a perda de eficiência quando o fluxo de água se desorganiza em alta velocidade, mantendo o controle direcional mais estável. Os foils em Mirnsea, retráteis de 5 metros, elevam parte da embarcação, diminuindo o arrasto e aproximando o trimaran de uma condição de voo sobre a superfície. Estais ajustáveis permitem calibrar comportamento conforme o regime de vento e mar, enquanto uma quilha central de quase 5 metros ajuda a manter o conjunto estabilizado, inclusive com ondas superiores a 3 metros, cenário em que o risco de instabilidade cresce rápido. Concebido por Guillaume Verdier e Sébastien Audigani, construído pela CDK Technologies e comandado por Charles Caudrelier, o projeto mira recordes 10 a 15% mais rápidos do que os da geração anterior. E existe um detalhe de identidade. A embarcação busca unir arte, engenharia e aerodinâmica em uma única máquina, como se performance extrema exigisse também coerência visual e conceitual. O resultado é um laboratório oceânico de velocidade, onde cada componente foi pensado para transformar energia do vento em deslocamento eficiente, não por força bruta, mas por geometria, controle e sustentação. A Flint Paper Battery propõe uma inversão estrutural no modelo dominante de armazenamento energético ao substituir metais raros por celulose vegetal totalmente renovável, deslocando o centro da tecnologia de recursos minerais para matéria-prima orgânica. Desenvolvida pela Flint Labs, essa solução abandona lítio, cobalto e níquel, elementos tradicionalmente associados a baterias recarregáveis, para criar uma arquitetura baseada em fibras vegetais que podem se decompor no solo em poucas semanas ao final da vida útil. Essa característica não é um detalhe ecológico superficial, mas parte do desenho do produto desde o início. A estrutura é descrita como a prova de vazamentos, resistente ao fogo e não tóxica, mantendo o fornecimento de energia mesmo quando cortada, dobrada ou exposta a chamas, o que sugere uma composição interna estável, mesmo sob estresse físico ou térmico. A operação ocorre em uma faixa de temperatura aproximadamente 2 vezes maior que a das baterias de íons de lítio, ampliando o espectro de ambientes onde pode funcionar sem perda abrupta de desempenho. O custo por quilowatt-hora é apontado como significativamente menor, reforçado por alta taxa de descarga e baixa resistência interna, fatores que influenciam diretamente eficiência energética e resposta rápida em aplicações práticas. Outro ponto estratégico está na integração com fábricas existentes, que pode ocorrer sem grandes mudanças estruturais, facilitando a adoção industrial gradual. A escalabilidade mira dispositivos de internet das coisas, wearables e armazenamento em rede, posicionando a tecnologia como alternativa viável para energia limpa, segura e economicamente acessível. O conceito não tenta apenas competir com baterias tradicionais, mas reformular a própria lógica de produção, uso e descarte de energia portátil. O Lamprey inaugura uma abordagem estratégica diferente dentro da autonomia subaquática ao combinar inspiração biológica com engenharia naval aplicada a operações complexas. Desenvolvido pela Lockheed Martin, o veículo toma como referência o comportamento de lampreias e rêmoras, organismos capazes de se fixar a animais maiores para se deslocar sem esforço próprio. Essa analogia se traduz em capacidade real de acoplamento ao casco de navios ou submarinos, permitindo que o equipamento viaje aderido à estrutura da embarcação, enquanto utiliza hidrogeradores para recarregar suas baterias durante o deslocamento. Essa solução reduz consumo energético próprio e possibilita que o veículo chegue às áreas críticas com carga máxima, mantendo discrição operacional. Após a liberação, o sistema entra em ação com propulsores quádruplos e navegação assistida por inteligência artificial, permanecendo oculto em profundidade enquanto executa missões de reconhecimento, aquisição de alvos e implantação de sensores no leito marinho. O compartimento
compartimento de carga, descrito como generoso, permite transportar torpedos, contramedidas eletrônicas ou até drones aéreos lançáveis, ampliando o leque de operações possíveis dentro de um único corpo modular. O conceito oferece presença persistente, flexibilidade tática e custo relativamente baixo em comparação a plataformas maiores, reforçando capacidade de controle marítimo em regiões disputadas. O Lamprey não é apenas um veículo autônomo, mas uma plataforma que integra mobilidade, reabastecimento oportunista e múltiplos perfis de missão em um único sistema submerso. A Multiply Labs atua na interseção entre robótica avançada e biomanufatura personalizada, propondo uma reorganização do modo como terapias celulares e gênicas são produzidas. Fundada pelos especialistas em robótica do MIT Fred Parietti e Alicia Gogino, a empresa desenvolve sistemas robóticos controlados pela nuvem que automatizam fluxos de trabalho tradicionalmente realizados por técnicos humanos em ambientes de alta esterilidade. O diferencial está na forma de treinamento. Robôs colaborativos aprendem por imitação com inteligência artificial, reproduzindo procedimentos a partir de vídeos demonstrativos simples, o que reduz a necessidade de programação complexa linha por linha. Essa abordagem permite adaptar processos rapidamente, mantendo consistência operacional em tarefas sensíveis. Os dados indicam redução de custos em até 74% e multiplicação da capacidade das salas limpas por um fator de 100 em cada metro quadrado, mantendo precisão estéril ininterrupta durante 24 horas por dia. Parcerias com Celaris e Legend Biotech incorporam gêmeos digitais no NVIDIA Omniverse, possibilitando simulações detalhadas das instalações antes da expansão física, acelerando o planejamento e implementação. A combinação entre automação robótica, aprendizado por imitação e modelagem digital cria um ecossistema produtivo escalável, no qual medicamentos personalizados deixam de ser exceção artesanal e passam a integrar uma cadeia industrial estruturada, com maior previsibilidade, controle e potencial de acesso ampliado. O armazenamento de energia por ar líquido desenvolvido pela Highview Power transforma excedentes de geração renovável em reserva utilizável por meio de um processo termodinâmico baseado na liquefação do ar. O sistema resfria o ar atmosférico a cerca de menos 196 graus Celsius até que ele se torne líquido, reduzindo aproximadamente 700 litros de ar gasoso a apenas 1 litro em estado líquido. Esse volume compacto pode permanecer armazenado por dias ou semanas em tanques isolados, aguardando demanda. Quando a rede elétrica necessita de potência adicional, o líquido é aquecido, retorna ao estado gasoso e se expande rapidamente, acionando turbinas que geram eletricidade sem combustão de combustível ou uso de metais raros. A eficiência pode atingir entre 60% e 70%, especialmente quando o sistema aproveita calor e frio residuais de outros processos industriais. As plantas têm expectativa de operação de até meio século, oferecendo infraestrutura de longa duração com manutenção relativamente previsível. A expansão modular permite escalas que variam de dezenas de megawatts a instalações em nível de gigawatts, adaptando-se às necessidades regionais. A tecnologia se posiciona como solução de armazenamento de longa duração, capaz de estabilizar redes elétricas intermitentes, reduzindo dependência de usinas fósseis, ao converter variações de geração renovável em fornecimento contínuo e controlável. O Mirocopter SCH-2A destaca-se como o menor helicóptero coaxial de produção em série do mundo, projetado na Eslovênia com foco em voo recreativo acessível e simplicidade mecânica. O peso vazio é de aproximadamente 113 kg, enquanto a capacidade permite pilotos de até cerca de 124 kg, mantendo proporção compacta entre estrutura e desempenho. O motor MZ-202 de 2 tempos entrega 60 cavalos de potência e conta com partida elétrica, fornecendo impulso suficiente para cruzeiro próximo de 80 km por hora e velocidade máxima aproximada de 100 km por hora. A configuração coaxial elimina o rotor de cauda, utilizando 2 conjuntos principais sobrepostos que giram em sentidos opostos, o que aumenta a eficiência, simplifica controle direcional e favorece a autorrotação em caso de perda de potência. As pás com perfil NACA 0012 permitem comando coletivo
efetivo, cíclico e guinada com resposta precisa, garantindo estabilidade em diferentes regimes de voo. A autonomia gira em torno de 1 hora com consumo aproximado de 19 litros de combustível. Um display touchscreen de 7 polegadas apresenta rotações, temperaturas, velocidade GPS e altitude, integrando monitoramento digital a uma estrutura leve. O SCH-2A combina engenharia compacta e controle direto, formando uma aeronave minimalista que preserva funcionalidades essenciais dentro de um pacote reduzido e operacionalmente eficiente. Se existe algo claro depois de conhecer essas inovações, é que a transformação já está em andamento e não pede permissão para acontecer. Cada avanço apresentado aponta para um cotidiano mais automatizado, eficiente e integrado, onde humanos e máquinas colaboram de formas antes inimagináveis. O impacto será profundo, silencioso e permanente, redefinindo oportunidades, desafios e a própria experiência de viver no mundo moderno.